Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês o pensador de número 47 da série Apresentando Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Seguindo a ordem alfabética, hoje é a vez do filósofo e teólogo italiano Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274. Existem várias ideias, né? O Tomás de Aquino fez uma obra bastante extensa, né? Tem um trabalho publicado bastante extenso que trata de diversos assuntos, então eu tive que selecionar um assunto para apresentar, né? Não tem como eu apresentar todo o pensamento de Tomás de Aquino. Eu posso fazer outros vídeos posteriormente, apresentando outros aspectos do pensamento dele, mas para essa nossa série, eu escolhi falar sobre a teoria de Tomás de Aquino a respeito do conhecimento, de como se dá o nosso conhecimento. Então, eu vou estar falando da teoria de Tomás de Aquino sobre o conhecimento intelectual do ser humano, que é uma parte importante do seu trabalho, do seu pensamento, e que tem muito peso filosófico, e que às vezes, inclusive, é cobrado em concursos, né? Por exemplo, no meu mestrado, foi esse texto foi escolhido para ser estudado para aqueles que queriam passar no mestrado. Então eu vou estar usando essa parte da obra dele, que é muito importante, e que trata da teoria do Tomás de Aquino a respeito do conhecimento intelectual. E aí, essa parte corresponde às questões 84 a 89 da primeira parte da Suma Teológica. Vamos lá. Vamos entender aqui como que para Tomás de Aquino funciona o processo de conhecimento. Tomás de Aquino vai dizer assim que todo conhecimento começa com a experiência. Então isso deve ser colocado. Todo conhecimento ele vem dos sentidos. Ele começa com a experiência. Se todo conhecimento vem da experiência, isso quer dizer que não existe conhecimento inato. Não existem ideias inatas. Portanto, nós não nascemos com conhecimentos inatos. Tomás de Aquino vai retomar uma expressão que já aparece em Aristóteles, de que, a princípio, nós somos como tábuas rasas, ou folhas em branco, nas quais nada se encontra escrito. Então, quando nós nascemos, quando nós surgimos nesse mundo, nós não surgimos aqui com conhecimentos prévios, com conhecimentos inatos. Nós somos como uma folha em branco, na qual não há conhecimento algum. Todo o conhecimento que a gente possui vai sendo adquirido a partir de nossa experiência. Nós só podemos conhecer a partir dos dados que nos chegam através dos sentidos. Isto é, do material que afeta nosso corpo. Isso quer dizer que sem o corpo nós não podemos conhecer. Sem o corpo a alma não pode conhecer, pelo menos no estado que ela se encontra nessa vida. Depois que ela morre é uma outra questão que eu vou também trazer aqui ainda nesse vídeo. Mas enquanto nós estamos nesta vida terrena, enquanto nós possuímos um corpo, todo o nosso conhecimento ele é mediado pelo nosso corpo, porque todo o nosso conhecimento vem dos sentidos. E aí nós temos vários sentidos, nós temos a visão, nós temos o tato, nós temos o olfato, nós temos o paladar, né? Nós temos os vários sentidos do corpo. E o que acontece? Vamos pensar aqui, por exemplo, na visão. Quando eu olho para uma coisa, né, essa coisa afeta os meus sentidos e ela então deixa uma marca. Nós podemos pensar nisso, a semelhança, por exemplo, daquelas massinhas de argila, né, em que você consegue marcar alguma coisa e deixa um formato ali. Então, se você pega uma massinha, por exemplo, e você bate nela alguma coisa, um carimbo, por exemplo, você bate nela um carimbo, vai deixar uma marca. O carimbo, então, é como se fosse aquilo que está atingindo os nossos dados dos sentidos, né? Aquilo que, melhor, está atingindo os nossos sentidos e deixando uma marca. Então, quando eu encosto numa coisa, quando eu sinto, por exemplo, a rugosidade de alguma coisa, ou a aspereza, né, de alguma coisa, essa coisa está afetando os meus sentidos. E essa marca, por assim dizer, essa impressão das coisas dos nossos sentidos, o Tomás de Aquino vai chamar de fantasma. O que é o fantasma? O fantasma é a impressão que as coisas deixam nos nossos sentidos. Então, por exemplo, eu aqui com a minha visão, eu olhei para lá e tem uma árvore específica. Essa árvore específica, ela vai afetar os meus sentidos e vai deixar uma marca. A marca daquela árvore particular que eu estou vendo. Uma marca, né? Uma impressão daquela árvore.
E aí, qual que é o próximo passo no processo de conhecimento? O nosso intelecto ele vai abstrair desse fantasma uma espécie inteligível. Como ele faz isso? O nosso intelecto vai separar desse fantasma aquilo que nele é uma ideia geral daquilo que é particular daquele fantasma. Então, por exemplo, quando eu olho para uma árvore, a árvore específica, única e particular que eu tenho diante de mim, ela tem várias características que são só dela, que nenhuma outra árvore possui. É uma árvore específica, uma árvore única. Ela tem um determinado tamanho único, ela tem uma determinada quantidade única de folhas, ela tem uma determinada contorção dos galhos, não sei, né? Única daquela planta, daquela árvore. No entanto, para construir uma espécie inteligível, para eu olhar para aquilo e falar é uma árvore, o meu intelecto precisa separar naquela árvore aquilo que é geral, aquilo que todas as árvores possuem. Toda árvore tem um tronco e um conjunto de folhas em cima. Então, toda árvore tem isso. Então, o meu intelecto vai conseguir abstrair essa essência. Isso que é compartilhado por todas as árvores. E essa essência da árvore, essa ideia geral de árvore, né, essa ideia geral de árvore que eu tenho na minha mente, né, no qual eu posso encaixar qualquer árvore que existe no mundo, é chamada de espécie inteligível. E quem faz essa abstração, por que é abstrair? Abstrair é você tirar uma parte, né, da coisa. Então você vai tirar do fantasma, tirar do fantasma somente aquilo que é essencial, aquilo que permite com que eu o identifique como de uma dada espécie. Então eu sei que aquilo é uma árvore porque meu intelecto abstrai do fantasma as características essenciais de uma árvore. Eu sei que isso daqui é um celular, por mais que esse celular tenha características específicas, esteja rachado de uma determinada forma, tenha um determinado modelo, está arranhado em algumas partes. Esse celular único aqui, eu sei identificar ele como sendo um celular, porque eu consigo abstrair desse celular as características nele que são essenciais, que é compartilhada por todos da mesma espécie. Né? Todos os celulares, ou seja, a espécie é celular. É igual a gente fala das espécies animais, então nós temos uma espécie de celular, uma espécie do livro. Então cada ideia geral é uma espécie, do qual fazem parte várias coisas particulares. Esse celular particular faz parte de uma espécie geral, que é a espécie dos celulares. Então, nós podemos entender assim, que eu consigo identificar que esse celular específico é um celular graças à ação de abstração operada pelo intelecto agente. O intelecto age, por isso que ele é intelecto agente, ele age abstraindo do fantasma aquilo que é essencial, aquilo que me permite compreendê-lo como parte de uma espécie. O intelecto, portanto, agente é aquele intelecto que age abstraindo. Por outro lado, né, existem ideias que vão ficar reservadas na minha memória, que estão preservadas na minha memória. Inclusive, eu consigo saber o que é um celular porque eu já tive contato outras vezes com outros celulares que me permitiram, então, construir uma ideia, uma espécie de celular. E eu tenho reservado já na minha mente uma ideia de celular. Então, quando eu entro em contato com outro celular, eu sei que aquilo é um celular porque eu já tive contato antes com isso. Então, assim, na primeira vez que eu vejo um celular, primeira vez na vida, eu vou precisar abstrair dele aquilo que lhe é essencial para formar uma espécie. Essa ideia do que é um celular vai ficar gravada na minha memória. Mas quando eu tiver contato com outros celulares, então eu vou poder retomar a memória, retomar a ideia de celular que eu tive na primeira vez que eu tive contato com ele, retomar essa ideia para saber identificar. Então, por exemplo, aqui tem vários objetos. Quando eu olho para esse objeto, né, eu vejo esse objeto e aí eu vou lá na minha memória e rememoro, né, todos os contatos que eu tive com objetos similares, para eu saber em qual espécie encaixa-se esse celular. E é por isso que eu consigo identificá-lo. É um celular, porque eu tenho na minha memória a ideia, as formas a forma de celular graças ao contato que eu tive antes com outros celulares. Esse lugar, né, onde a nossa memória está, ou seja, esse espaço da memória, esse espaço do intelecto, espaço assim, né, em sentido figurado, mas esse espaço onde ficam preservadas as nossas memórias, o Tomás de Aquino vai chamar de intelecto possível. Então a gente vai fazer essa distinção entre intelecto agente e intelecto possível. O intelecto agente é aquele que age abstraindo do fantasma
a sua ideia geral. O intelecto possível é aquele no qual as espécies inteligíveis estão, por assim dizer, gravadas em nossa memória. O Tomás de Aquino vai dizer que como a alma só pode interagir a partir dos fantasmas, ela depende dos sentidos, ela necessita do corpo para conhecer. Não é Deus que causa diretamente na nossa alma o nosso conhecimento. Nossa alma não nasce com ideias inatas. Nossa alma só conhece a partir do corpo. Ela depende do nosso corpo para conhecer. Só que depois que a gente morre, a gente sabe que a nossa alma, né, pelo menos o pensamento cristão de Tomás de Aquino, nossa alma deixa o nosso corpo. E o que vai acontecer então? Depois que a nossa alma deixa o nosso corpo, separada do nosso corpo, a nossa alma vai poder inteligir de uma outra forma. Ela vai inteligir num voltar-se para o que é absolutamente inteligível. Então ela vai conseguir inteligir as espécies, as ideias, sem precisar dos sentidos do corpo. No entanto, enquanto a gente estiver vivo, nós precisamos do corpo para inteligir. No entanto, depois que a gente morre, separada do corpo, a alma intelige pelas espécies que recebe por influência da luz divina. Eu espero que vocês tenham entendido isso. É importante vocês entenderem esse processo. Como se dá o processo? Olha, nós temos uma coisa lá externa, por exemplo, a árvore externa. Ela imprime o fantasma nos nossos sentidos, assim como o carimbo. Então pensem no fantasma como carimbo. Então cada coisa imprime um fantasma nos nossos sentidos. Aí o intelecto agente vai lá e abstrai desse fantasma, dessa impressão, desse carimbo, aquilo que é essencial e que permite classificá-lo dentro de uma espécie, de uma ideia geral. E aí essa ideia geral, ela vai poder ser, guardada na nossa memória, no intelecto possível. E quando eu tiver contato com outros objetos semelhantes, eu vou poder retomar isso que está no meu intelecto possível, para poder, então, compreender aquilo que está se mostrando para mim. Então é importante vocês entenderem esse processo, desde do fantasma, passando pela abstração feita pelo intelecto agente, passando também pela comparação com que eu faço com aquilo que está na minha memória, no meu intelecto possível. E entender que esse é um processo que acontece enquanto nós estivermos vivos num corpo, que a nossa alma depende do nosso corpo para conhecer, mas que depois que morrermos, aí o processo de conhecimento se dará de uma outra forma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouco mais longo, porque Tomás de Aquino é um pouco complexo esse assunto. Seguindo a ordem alfabética, o próximo pensador que eu estarei apresentando será o Wilhelm Dilthey. Eu novamente repito para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para novas notificações, compartilhe, comente e até mais.